A vida não é só o que aparenta ser. Foi esse o mote para este podcast, onde conversamos com personalidades que têm uma profissão que também passa pelas redes sociais. Mas não mostram tudo. Ou melhor, não mostram quase nada. E é aquilo que fica de fora do pequeno ecrã que aqui queremos conhecer. Eu sou Inês Duarte Freitas, jornalista do Público, e este é o podcast A Vida Não É O Que Aparece. Tânia Graça ainda era adolescente quando percebeu o poder da psicologia para nos ajudar a perceber quem somos, de onde vimos e para onde vamos. É psicóloga e especializou-se em terapia familiar e de casal e depois em sexologia, orientação e terapia sexual. Levou o tema para as redes sociais, só no Instagram tem mais de 414 mil seguidores. É uma das principais vozes a falar de sexualidade, empoderamento feminino e saúde mental, não só nas redes sociais, mas também no podcast Voz de Cama na Antena 3, enquanto comentadora na RTP ou nas suas crónicas aqui no Público. Bem-vinda, doutora Tânia. Obrigada, que bela introdução. Quando começaste a dizer da adolescência, esta pesquisa foi bem feita. Porque Sim. é um facto, foi mesmo na adolescência que tive o meu primeiro contacto com a psicologia e percebi, isto é uma coisa que me parece importante e que eu gostava de fazer. Sim, já lá vamos. O que eu li aqui foi um bocadinho um resumo da tua biografia. Sabes o que é que tens escrito na tua bio das redes sociais? Tenho psicóloga sexóloga e depois tenho as coisas que faço, ou seja, cronista do Jornal Público, lá está. Sou também, vou chamar comentadora da RTP Notícias, tenho Voz de Cama na Antena 3 e é isso, acho que é isso que lá está. Sim, exatamente. Voltando aí à adolescência, que episódio foi esse da tua vida? Se calhar, acho que foi um episódio não muito feliz, não é? Sim, mas que sim. serviu para tu perceberes o poder que a psicologia pode ter e o impacto que a psicoterapia tem na nossa vida e para nos percebermos também, não é? É verdade. Então, eu tinha na altura 13 anos e o meu pai estava bastante doente com câncer em fase terminal e na altura a minha mãe percebeu e nós estávamos a assistir a isso tudo muito de perto porque estava a acontecer em casa, não é? Porque sinto que, portanto, isto foi há 20 anos atrás, mais. Havia ainda menos apoios do que existem atualmente e, portanto, muitas vezes as pessoas acabavam mesmo por ficar em casa a viver esta situação e, portanto, os familiares a assistir. Os cuidados paliativos não estavam tão desenvolvidos como hoje. Exatamente. E ele estava a ser muito duro para mim, para ela. E ela percebeu que não estava a conseguir ajudar-me da melhor forma, depois estava a entrar na adolescência também, muitas coisas a sobreporem-se. E com muito sacrifício na época, porque infelizmente a saúde mental, ainda hoje e na altura menos ainda, privilégio, não é? Precisamente, não temos acesso, o acesso não está democratizado na medida em que não conseguimos todos e todas aceder no SNS, não existem psicólogos suficientes e por isso também, aliás, nessa altura foi um esforço financeiro difícil e grande, mas ela achou que tem que ser, porque senão isto pode acabar com a miúda. Sim. E muito bem, achou muito bem. E muito bem, é verdade, acho que foi uma excelente escolha enquanto mãe, enquanto cuidadora. E realmente foi muito importante, foi transformador. Eu questiono-me até como é que teria sido atravessar essa fase da vida e depois inclusive a morte do meu pai e tudo mais, sem esse apoio. E eu lembro-me de estar nas consultas, que eu sempre gostei muito de conversar e de aprofundar os temas já na altura, Sim. Que é giro, e de pensar, fogo, esta mulher é paga para fazer isto. Sim, ela é para paga. conversar e para... Isso, para conversar. Para ouvir. Para conversar, para ouvir, para me trazer. Porque ela trazia uma série de exercícios que eram lúdicos, porque quando trabalhas com crianças e adolescentes, Claro. Muitas vezes usas esse tipo de estratégias, não é? Que é para desbloquear os temas e era divertido e ao mesmo tempo eu sentia-me super segura ali. E achava fascinante que aquilo fosse uma profissão. E então lembro-me de levar isso para a vida. Depois na secundária também escolher como optativa psicologia. Curiosamente, quando fui para a faculdade não fui logo para psicologia, fui para direito primeiro. Porque, mas é um curso melhor e é um curso com mais prestígio e é um curso com mais saídas profissionais. Mas depois fiz um semestre e meio e fui para onde pertencia. Mas quando começaste a estudar psicologia, as redes sociais e falar de saúde mental nas redes sociais não existia. Não, aliás, eu lembro-me que eu fiz o Facebook, na altura, no meu primeiro ano de faculdade. Não existia, ou melhor, não existia Instagram, se calhar até já existia, não existia, em Portugal não conhecia ninguém que tivesse. Usávamos, sim. Não, eu fiz Instagram em 2013, acho eu. E lembras-te qual foi a tua primeira publicação?
das minhas primeiras publicações, porque a minha página foi sempre a mesma. A página que eu tenho hoje foi Era a tua página pessoal, era a minha por página exemplo. pessoal, Ok, sim, que era uma sim. página fechada. Claro. E que eu só aceitava pessoas que eu conhecia, nem sequer era Sim. assim uma coisa de mete aqui toda a gente, não. E eu fiz e comecei a usar mais quando fui de Erasmus. Portanto, eu acho que a minha primeira publicação, assim, no âmbito pessoal, foi em Madrid, que foi quando eu fui fazer Sim. Erasmus. A minha primeira publicação, já a usar o Instagram de uma forma que eu imaginava Profissional. que pudesse tornar-se profissional, foi um post muito interessante, que eu acho interessante olhando para trás, já foi há alguns anos, não é? Que se chamava Somos Todas Machistas. E era sobre como as mulheres também reproduziam o machismo uma vez que cresciam dentro dele e que se validavam dentro dele e que, portanto, inevitavelmente reproduziam para as suas filhas, para as suas amigas, para as suas mães. Pelo exemplo até, não é? Exatamente. E pronto, e foi isso. Era uma fotografia e era com texto escrito, que hoje em dia já não, como se diz, já não bate tanto textos Não, escritos. Mas na época eu também ainda não sabia quase nada de redes. Eu comecei as redes sociais de uma forma muito. A minha intenção não era profissionalizar aquilo que estava a fazer, era. Eu tenho aqui umas coisas para dizer que eu acho que podem ser úteis. Interessar a mais ajudar, pessoas. exatamente. Ao mesmo tempo, eu gosto de comunicar, porque sempre foi sempre, acho que sempre gostei e sempre senti que era uma coisa que fazia com alguma qualidade. Sim. E então foi isso. Tipo, olha, vou gravar aqui uns vídeos com alguma vergonha, porque quem estava na minha página? Os meus amigos e família. Sim. E é tipo, agora vai Mas estar isto, armado em isto blogger. nem era muito comum os psicólogos terem uma presença digital. Isto foi olhado de Não. lado, assim, por algumas pessoas da comunidade de psicólogos, ou seja, Isso é uma boa havia algum questão. preconceito quando começaste a partilhar? Isso é uma boa questão porque eu tinha esse receio. Porque a linguagem das redes sociais, ou pelo menos aquela que eu encontrei e que eu já mesmo nessa altura procurava, a linguagem nas redes sociais é mais, ou pede que seja mais descontraída, não é? Sendo que descontração não significa desinformação. Claro. E então este equilíbrio entre passar informação fidedigna, mas numa linguagem que seja acessível, que seja divertida, que seja relatable, não é? Que a pessoa ouça e sim, isto é para Também mim. sinto isto, está a falar isso. comigo, sim. É uma dança que para algumas pessoas pode... eu vou-te dizer, nunca ninguém me confrontou com isso. Sim. Nunca nenhum colega me veio dizer, olha aí, porque... Mas se calhar muitos pensaram isso. Sim. Porque viam-me muito sem, vou dizer entre aspas, sem bata, usando aqui a metáfora, não é? Eu falava sem bata. Porque há aquela ideia muito cinzenta do psicólogo, não é? Sentado no seu cadeirão lá ao fundo e nós Assim aqui como no nosso. no queixo. Sim. E a caixinha dos lenços aqui, Sim, e a sim. tomarem notas, não é? Ou Sim. seja, uma imagem quase distante do psicólogo. E Sim. achas que vieste aproximar um bocadinho essa imagem? Eu acredito que sim. Há muita gente mesmo que me diz que começou a fazer psicoterapia por me ouvir falar muito disso e da importância da psicoterapia, de como ela pode ser realmente transformadora e um processo muito... e agora é mesmo uma opinião não só profissional, é mais Pessoal. até pessoal, que é esta passagem pela vida, que é curta, não é? Especialmente se nós pensarmos na quantidade de anos que tem o universo, esta passagem merece que seja aprofundada, que nós nos aprofundemos, que nós nos conheçamos melhor, que sejamos, não digo necessariamente a melhor versão de nós próprios, mas uma boa versão de nós próprios para Sim, nós não e para vimos os só outros. passear ao mundo, não é? É essa a minha visão. E assim sendo, uma das melhores ferramentas para esse processo será não só viver, mas ir para um lugar em que alguém nos ajuda com conhecimento científico e ao mesmo tempo uma relação terapêutica, não é? Que é muito importante, ajuda-nos nesse processo de aprofundamento. Eu acho que toda a gente devia fazer uma vez na vida, sabes? Não tem que ser necessariamente... na decorrência de um evento traumático. É isso, não tem que ser. Pode ser... Para nos conhecermos melhor. É isso, para nos conhecermos melhor, para nos observarmos de fora, para às vezes descobrir padrões de comportamento, porque há coisas que nós achamos que são fruto da aleatoriedade e não são. Porque a mim só me calham homens deste tipo. Porque a mim... Quer dizer, mas tu és o denominador comum desses homens. Estamos a par, certo? Sim. Se calhar há alguma coisa que no teu comportamento, naquilo que tu procuras mesmo sem dar conta, que tem a ver contigo, que tem a ver com a tua história, que tem a ver com as tuas dores, que tem a ver com repetição de padrões. Foi por isso que decidiste especializar-te em terapia de casal e familiar.
Pergunto-te, os nossos pais e a relação que temos com os nossos pais é a base de todas as relações que vamos desenvolver ao longo da vida? Sim. É assim, eu não sou freudiana, porque o Freud então era mesmo tudo culpa do pai e da mãe. Tudo, bloqueios, pai e da mãe, sexualidade, pai e mãe. Sim. Não vejo a coisa dessa forma, até porque a minha área de psicologia é psicologia sistémica e, portanto, observa o indivíduo dentro dos seus sistemas e da interação entre esses vários sistemas. Mas parece-me a mim, de tudo o que já estudei e que já observei até hoje, que é inegável o peso que o teu primeiro modelo de amor, seja ele bom ou mau, representativo ou não do que é amor, mas esse primeiro modelo não é definitivo, ou seja, isto não é como os meus pais me abandonaram ou negligenciaram, pois então eu vou ter sempre problemas a relacionar-me. Não necessariamente, porque há muitos outros fatores, não é? Claro. Há fatores idiosincráticos, ou seja, crianças diferentes podem viver a mesma situação e recebê-la e estruturá-la de forma completamente diferente. Para uma tornar-se um trauma e para outra não. Isto não é assim chapa 5. Fora todas as relações que vais tendo ao longo da vida. Exemplo, uma criança que teve uma relação com os pais de alguma negligência pode procurar encontrar tanta validação depois em professores, em mentores, ou seja, outras figuras com quem nós desenvolvemos uma vinculação, não é? Exato. Que é um termo muito importante na da psicologia. Sim. Ainda assim, bom, aqui é aquilo em que eu acredito pelo que vejo, por muito que tu encontres essas outras figuras e que vão ser relevantes, e até nas tuas relações amorosas vais tendo figuras de vinculação segura que te ajudam, mas ainda assim, aquelas primeiras pessoas de quem nós dependemos para sobreviver, e sobreviver tanto a nível de cuidados básicos físicos, não é? Como a nível de cuidados básicos emocionais, vai ter sempre um peso muito grande, porque aquelas pessoas são aquelas que nos deviam dar amor, não é? De quem nós esperamos amor incondicional. E muitas vezes não é assim, e não é assim a vida toda. Não é? Porque às vezes a relação com os nossos pais é difícil a vida toda, não é só sim. aquilo que esperam de nós, o quanto projetam as suas próprias questões em nós, o quanto nós também não sabemos gerir isso, e na infância não temos que saber de todo, porque nós realmente não temos essa, não deveríamos ter essa função. Não é? Exatamente. Mas mesmo na idade adulta, eu acho que às vezes temos alguma dificuldade em ver os nossos pais como pessoas além de serem nossos pais. Porque na nossa cabeça a vida deles... têm os seus próprios traumas e os Exato. seus próprios fantasmas, não é? Eu acho que na nossa cabeça a vida deles começou quando nós nascemos. E não, eles também tiveram infância, eles também tiveram adolescência, eles também tiveram as suas questões. E não quero com isto dizer que... Imagina, exemplo, fui maltratada, mas eu tenho que compreender as razões deles. Médio, eu acho que nós podemos compreender e ainda assim, isso não ser... integrado ao nível do perdoo e tudo bem, não é isto. Eu acho que... Ou seja, nós temos de ter maturidade para perceber, mas ainda assim tentar, se quisermos, encontrar um chão comum, não é? Sim, eu acho que passa por aí. E por norma diria que quando se consegue encontrar esse chão comum, as probabilidades de ficarmos em paz, se calhar, são um bocadinho maiores. Mas há pessoas que é no corte relacional com quem as fez sofrer, mesmo que sejam os pais, porque esta ideia de que o sangue tem que falar mais alto e que tu deves esse amor incondicional a quem não te deu, acho que não, é muito perverso. É muito perverso pedir-se isso a alguém que sofreu muito. Sim, temos visto agora o caso do Beckham, não é? Com os pais, que fez esta ruptura, não é? E é uma coisa, olha, falo disso muitas vezes, inclusive no Voz de Cama, e choca sempre as pessoas, algumas pessoas, que têm esta ideia de... Mas família é família. Aliás, falei até disso no fim de 2025 em relação ao Natal. E como é... Sim, escreveste aqui uma crónica sobre isso no público, e falei disso também na televisão. Sim. Tem o direito, se o nosso contexto familiar é um contexto que nos causa sofrimento, nos traz memórias muito difíceis, em que nós realmente nos sentimos ansiosos, nós não temos que nos forçar a estar naquele contexto só porque é Natal e família é família e Natal é família. Não acho que isto seja um bom princípio na vida, nem para o Natal, nem para situação nenhuma. Acho que temos o direito a escolher quem é que faz parte da nossa vida. E, ao contrário de que algumas pessoas disseram, e estão no seu direito de acharem aquilo que quiserem, viverem como acharem, não é? Eu não acho que isto seja uma visão individualista e... egoísta. Sim, e antifamília. De todo. Família pode ser, não é? Pode ser das melhores coisas do mundo. Mas também pode ser das piores. e deixar-nos marcas para a vida toda, com as quais vamos ter que lidar e trabalhar a vida toda. Sim.
Portanto, acho que estamos super no nosso direito de cortar com aquilo que não nos fizer bem. Mas nesse sentido, já que estamos aqui a falar da infância, que impacto é que tem que crescer nesta era das redes sociais? Sim. Ou seja, até, por exemplo, a exposição das crianças é um tema que se fala muitas vezes, e o próprio consumo que as crianças fazem nas redes sociais. O que é que já sabemos sobre isto e o que é que ainda temos a descobrir, não é? Porque também é uma área muito recente. Pois é verdade, os estudos estão a ser feitos mais recentemente, porque não sei qual é que é a tua idade, mas eu, por exemplo, eu tive telemóvel sem redes, que na altura nem se tinha internet. A internet ligava-se no telefone. Tu desligavas o telefone, aquele quadradinho do telefone, e punhas o cabo da internet. Sim. Portanto, era isto. Não havia internet no telemóvel. Eu tive telemóvel, tinha para aí talvez 16 anos. E mesmo assim as minhas amigas já tinham. E eu já estava... Eu empatizo com os desafios que cada geração de jovens enfrenta, não é? Sim. Esta coisa de já toda a gente tem, eu não tenho. Depois os pais, e bem vou dizer, querem dar o telemóvel só a partir de determinada idade. Muitos pais, outros não, mas parece-me que isto é a escolha mais acertada. Mas depois os miúdos, os outros têm. Pois, isso também se torna um motivo de bullying. Ou seja, há muitos caminhos, não é? Mas bullying... És um outsider, sim. não é? És o esquisitinho. E eu sentia um bocadinho isso. Depois lá tive telemóvel, mas assim, usar redes sociais a sério e Facebook só me lembro mesmo de ter acontecido na faculdade. Ou seja, nós fomos, vou dizer, os millennials foram os últimos a crescer, pelo menos a parte da infância, mesmo que depois a internet tenha entrado na adolescência, mas fomos os últimos a crescer sem internet, sem esse estímulo, sem essa constante dopaminagem do cérebro, não é? Porque é isso que acontece quando nós estamos a dar scroll nas redes sociais. E esta constante dopamina, estou a inventar este nome, atenção, gente, dopaminagem. Dopaminagem, esse constante estímulo e disparar de dopamina tem muitas consequências ao nível da dificuldade em gerir, portanto, mais irritabilidade, dificuldade em gerir as emoções, dificuldade em aceitar o não, ou seja, não teres a tua vontade imediatamente satisfeita, porque é isso que a internet também nos dá, é uma sensação de satisfação imediata de tudo. E é que nem é só redes sociais. Nós queremos comer, nós encomendamos comida e ela menos nada está na nossa porta. Por exemplo, estamos numa conversa, que idade é que terá aquele ator não sei o quê? Tu procuras e sabes no mesmo segundo. É claro que isso, até a nós adultos, cria essa dificuldade em gerir o não teres respostas e satisfação imediata. Estamos menos capacitados para lidar com a frustração, não é? Exatamente. E não conseguimos estar aborrecidos também. Também. Pá, eu aqui me confesso. Há pouco tempo dei conta que estava a fazer uma coisa ridícula, não façam, eu já parei, entretanto, que é a conduzir, não era a conduzir, mexer no telemóvel, mas quando parava no semáforo, pegava no telefone. Então, mas eu não consigo estar aqui 20 segundos a olhar para a vida, eu tenho que pegar no telefone. Estamos completamente... Uma fila, telemóvel, logo. Nós não paramos para observar, nós não paramos para nos aborrecer, não paramos. E por muitas coisas incríveis que a internet tenha e traga, e eu que o diga, não é? Porque trabalho através dela e é através dela que também passo... Chegas às pessoas. É isso. E muita gente também... Porque eu gosto de acreditar que contribuo, mas muita gente contribui para o meu conhecimento também através da internet. Sim. Porém, isto tem que ser pensado e acho que, e voltando à tua questão, acho que ao nível da infância e da adolescência precisa mesmo de ser regulado e está a ser cada vez mais. Sim, ainda estes bem. dias no Parlamento está-se a falar de proibir as redes sociais a menores de 16 anos, como a Austrália já fez, por exemplo. Qual é a tua opinião sobre isto? É uma medida que faz sentido? Olha, eu vou-te dizer, eu sinto-me um bocado dividida da seguinte forma. Eu acho que a proibição é o certo, porque à semelhança do álcool, não é? Nós não podemos assumir, porque às vezes dizem assim, mas eles também podem aprender a regular melhor. Quer dizer, da mesma forma que nós não esperamos que um adolescente saiba beber. Mas eles não têm as ferramentas. Exatamente. Eu ia perguntar isso. Ou seja, uma parte preocupante do uso por crianças ou adolescentes das redes sociais é que eles não têm as ferramentas suficientes para lidar com elas. Nem nós. É o que eu estou a dizer. Se nós de repente estamos ao telefone numa fila, estamos ao telefone num semáforo e esperamos que uma criança saiba regular a sua vontade de ter mais estímulo, acho que estamos a ser ingênuos ou a querer desresponsabilizar-nos do nosso papel enquanto adultos. Mas, e porquê que me sinto dividida? Se por um lado, sem dúvida que isto é o certo, por outro, da mesma forma que com o álcool há caminhos paralelos. Não é? Claro. Com o álcool e com qualquer coisa que se proíba, há caminhos paralelos e por vezes
o ires por esses caminhos paralelos e o sentires que é uma coisa proibida, então não podes falar sobre isso, se calhar até com os teus pais e com as tuas figuras de referência, pode também, por vezes, colocar-te em caminhos. Mais perigoso. É isso. Ou seja, eu não tenho uma resposta sobre isto. Não temos aqui uma conclusão. É isso, sem dúvida que é, sim, um cérebro que está em desenvolvimento não pode ter este nível de ativação completamente desregulada e que deixa marcas ao nível de gestão de frustração, gestão de impulsos, gestão de tudo, não é? Do corpo, da mente, sem dúvida. Porém, tudo o que é proibido é mais apetecido. Na verdade, agora que estou assim também a falar sobre isto, é isso. Eu acho que essa proibição deve acontecer acompanhada de educação, ou seja, explicar porque é que o ideal é que não estejam a usar redes sociais nessa fase e explicar inclusive e abrir isso. Que ou seja, este tema tem que fazer parte da escola. Sem dúvida. Da cidadania que tanta gente ataca, não é? Sim. Não é só por falar de sexualidade, apesar de também é. Também é. Ou deveria ser. Sim. Mas tem que ser também com pessoas, na minha visão, com pessoas que consigam ter um discurso próximo aos jovens, que era isso que eu ia dizer. Que é, não é só não podem porque isto faz mal. É explicar mais detalhadamente, mas também dizer, olha, mas eu sei que por vocês não poderem, muito provavelmente vão ter ainda mais curiosidade e mais vontade. Compreendo. Eu também já senti isso e sinto sobre coisas que não posso fazer. É natural. E se o fizerem, é importante que saibam que os riscos associados a essa utilização são estes. E que, se por acaso se virem em situações complicadas... podem pedir ajuda. É isso. Acho que uma proibição a seco é mais perigosa, pode ser mais perigosa do que fazermos uma gestão cuidada que os pais Exato. façam através de controle parental. E muita conversa. Só que eu também compreendo que os pais não saibam, se não cresceram com aquilo. E se os próprios pais estão a fazer scroll infinito, não é? Pois, exatamente. Eu perguntava, há bocadinho falavas aí da dopamina e acho que é importante se calhar explicarmos porque é que as redes sociais são tão viciantes, Tânia? Elas estão pensadas para isso. As cores... Até a cor do... Eu acho que entretanto até já mudaram, mas antes como é que se diz? O logo. Exatamente. Tu tinhas no telemóvel e era super apelativo. Eu tenho ideia que agora até já nem é o mesmo. Nem me recordo de ver lá tudo. É tão automático, eu sei, também não consigo lembrar. De tantas vezes que lá vou. Eu acho que ainda é roxo. É possível. Não vamos consultar os nossos telemóveis para ver. Não vamos. Isto é uma conversa sem telemóvel. Exato. Mas ia dizer que porque é que elas são tão viciantes? Tu estás a ter informação muito entre aspas, porque há muitos vídeos. Mas o que é que isto faz no nosso cérebro? É o estar sempre a dopamina, que tem a ver com é satisfação, é surpresa, é uma certa alegria, uma certa euforia, não é? E está sempre a ser disparada. Cada vez que há um conteúdo novo, dispara. E sabe bem, e por isso é que custa sair dali. Quantas vezes nós dizemos, vamos só ver aqui um videozinho, nós adultos, vou só aqui abrir para ver qualquer coisa, ou nem ia ao Instagram, ia ver qualquer coisa, e de repente entraste, é automático. E entraste naquele buraco negro e passou 1 hora, e tu estás a ver vídeos de como limpar carpetes. Estás a ver? É que às vezes são coisas... Sim. Nada a ver. E outra, porque é que estão feitos também para nós estarmos ali ad eterno. O algoritmo percebe o que é que te está a interessar, percebe o que é que tu queres ver mais, com o que é que tu estás a interagir mais, o que é que tu paras para ver e dá-te mais disso. O que é problemático também quando pensamos, tanto para os jovens quanto para os adultos, na formação de pensamento crítico, no teres outros pontos de vista. Porque nós vivemos em bolhas, não é? O nosso algoritmo, nós só somos confrontados como pessoas. Não é confrontados a palavra certa, porque nós não somos confrontados com nada, não é? Só vemos pessoas que pensam como nós, pessoas que se parecem connosco. Isto é um perigo, pergunto. Eu digo que sim porque é isso, porque é muito fácil perderes consciência da realidade lá fora. Eu acho muito importante nós confrontarmos as nossas próprias ideias, as nossas crenças, os nossos valores. Sim, não os darmos como certos, não é? Sim, até porque quando eu confronto, das duas uma, ou refuto a minha ideia e aproximo-me de outra que combina mais com aquilo em que eu de facto acredito, ou eu reforço a minha de forma ainda mais consciente e com mais argumentos. Com mais informação. Exato. Portanto, é sempre importante que o façamos, mas deixa-me dizer-te isto também. Acho que depende, e aqui um bocado enquanto criadora de conteúdo, depende também de como é que essas opiniões opiniões contrárias à minha são apresentadas, porque a internet também continua a ser ainda um bocado terra de ninguém, em que se diz aquilo que se quer e de uma forma que eu quero acreditar que não se diria pessoalmente. Aliás,
todas as coisas assim mais horríveis que já li ou ouvi na internet a mim dirigidas e até a outras pessoas, são coisas que nunca ouvi pessoalmente. Não estou a pedir que me digam, está bem? Continuem. Mas, ou seja, as redes sociais vieram abrir esta oportunidade de cada um ter o seu microfone, são o sítio da liberdade de expressão, não é? Sim. Mas há limites, é a minha pergunta. Eu acho que a liberdade de expressão em si não tem limites. O que tem limites é porque, vamos lá ver, ok, liberdade de expressão, claro que sim. Mas se eu vou para a internet dizer que ciganos são X, que pretos são Y, que mulheres são... Isto já não é liberdade de expressão, isto é xenofobia, racismo e misoginia. E estas coisas já têm um cariz problemático e de crime até. Vão muito além da crítica, não é? E, exato. Portanto, não é sobre a liberdade de expressão e acho que esse argumento é muitas vezes utilizado como uma proteção falaciosa para se poder dizer tudo, mesmo que implique, lá está, discriminação, incitamento à violência. Isso nunca pode ser, para mim, isso não cai na liberdade de expressão. Porquê é que as pessoas fazem isto, não é? Eu sei que não tens uma resposta, não é? Não tenho, mas... anda à procura em conjunto com outras. Mas as pessoas não fariam isto se estivessem aqui sentadas frente a frente, provavelmente. Ou seja... Como te dizia, eu gosto de acreditar que não. Mas também não sei, porque repara... Ou seja, não sabemos muito sobre o perfil destas pessoas também. Não. É assim, digo perfil, não página no Instagram, é perfil isso mesmo. Mas isso é graça que estás a dizer, porque eu conseguiria descrever alguns padrões de perfil de Instagram que vêm com esse tipo de ofensas. Ok, quais são? Quer dizer, não vou descrever. Imagina, muitas vezes páginas fakes, ou seja, páginas fakes no sentido em que a pessoa não tem fotografias, não tem nada, é como se diz, é um bot que está lá só. E às vezes são mesmo... Às vezes são mesmo bots, exatamente. Muitas vezes, e... Vou dizer-vos aquilo que eu observo e também que já li, que a violência na internet costuma vir mais desta forma. A maior parte das pessoas que são ofensivas, agressivas, são homens. São homens que... Eu não quero estereotipar, mas vou dizer que são homens que, quando tu entras na página, têm características daquela masculinidade mesmo tóxica. E... explicando isto da masculinidade tóxica, não é que ser masculino, seja lá isso, aquilo que for, é tóxico. O que é tóxico é o conjunto de características que tu tens que ter enquanto homem para te provar como homem, que são características que em primeiro lugar te prejudicam a ti. Só que depois acabam por também... E as redes sociais vieram abrir uma nova caixa de Pandora da masculinidade tóxica. Como é que isso aconteceu? Eu acho que vieram abrir a caixa porque muita gente que já pensava começou a dizê-lo, e senti que poderia dizê-lo, porque lá está a liberdade de expressão, do que eu quiser, faço o que eu quiser, mas também veio encontrar ecos, que é, espera aí que está aqui, este já rapaz... veio validar quem também podia ter lá dentro aquele mesmo pensamento. Ou que nem nunca tinha tido e começou a ter. Porque repara, quando nós temos um Andrew Tate da vida, ou um Meiro da vida, exato, estes homens, aquilo que fazem... de forma mais ou menos consciente, eu acho que se calhar o Tate até mais, mas pronto, isto é uma avaliação minha, não vem ao caso. Mas de forma mais ou menos consciente, o que fazem é pegar naquilo que são as inseguranças de muitos rapazes e justificarem, a justificação que dão a essas inseguranças são as mulheres, elas é que são o problema. Por exemplo, um rapaz que, olha, na série Adolescence também vimos isso muito, não é? Portanto, um rapaz jovem que sente que não tem sucesso com as raparigas, que elas não lhe ligam. O que estes homens muitas vezes depois vêm dizer, estas referências muito entre aspas de masculinidade, é que porque as mulheres são interesseiras, porque as mulheres só querem um determinado tipo de corpo, porque só te querem se tu fores rico, porque elas são más e nós temos direito, por exemplo, a sexo e portanto temos direito também a ir lá buscar, seja de que forma for. E também Your body, my rules, que até houve um americano que dizia isto, que é uma coisa... terrível, não é? Terrível, que é mesmo sermos vistas como gado, porque acaba por ser, não é? Gado no sentido de, para relações sexuais, para ter os meus filhos, e tens muita sorte porque quando tu tiveres os meus filhos tu nem sequer vais ter que trabalhar, porque eu vou bancar a tua vida, mas também não penses que sais à noite, porque mulher minha não sai à noite. Que era o que o Numeiro dizia. Esse grande chavão desse grande filósofo. Mas as redes sociais promovem isto, ou seja, aquilo que falávamos do algoritmo, não é? Ou seja, estes jovens ou adolescentes que possam começar a rever-se nestes ideais vão ficar naquela bolha também. Exato. Não é?
porque vão estar sempre a receber mais disso. E discursos, já se percebeu isto também, que discursos inflamados e em que a pessoa fala alto ou que está assim a falar de uma forma irritada têm mais distribuição. É mais provável que as pessoas fiquem a ver e então o algoritmo interpreta também como interesse. E, exato, então é mais distribuído e é um problema. É um problema, só que os donos das redes sociais também não parecem ter assim tanto interesse em que isto seja revertido, antes pelo contrário. Alguns destes influencers têm milhões de seguidores, não é? E muita gente que os segue. Eu acho que os próprios fundadores destas coisas por vezes aproximam-se destas ideias e não se importam assim tanto que elas sejam proliferadas. E isto é uma realidade aqui em Portugal também. E tens assistido a uma regressão nesse sentido? Olha, sim, não na minha bolha. Voltamos à questão da bolha, não na minha bolha, porque as pessoas com quem me relaciono e os homens que estão à minha volta são homens que mesmo nos seus processos de desconstrução, que estamos toda a gente que queira estar, ninguém está já no pináculo o suprassumo da consciência, mas esses homens que estão à minha volta não os vejo nesse lugar. Mas, sim, é isso que os números dizem. O crime de violência doméstica continua a ser dos mais cometidos, se não o mais cometido em Portugal, e acho que não olhamos para isso com a seriedade necessária. O que também diz muito sobre a forma como vemos as mulheres e a importância que lhe damos. E como assim 19 mulheres, 20 mulheres morrem às mãos de companheiros. Companheiros aqui, que é um nome que pode ser muito questionado neste contexto, mas dentro do contexto de relações ou ex-relações. E não parece que olhemos para isto a nível político e legal com a seriedade necessária. Os apoios que têm que ser dados a associações que trabalham para combater este flagelo não o fazem. A educação sexual, que sim, é uma ferramenta importantíssima para a educação para a igualdade de género, não querem tirar, não, porque essas poucas vergonhas não podem acontecer, que é um absurdo, porque isto é baseado em medos que não têm fundamentos reais, são medos infundados, porque se nós formos a ver exatamente o que é a educação sexual, o que é que ela pretende, o programa que está pensado, não há nada que seja desadequado à faixa etária ou que vá sexualizar Não há nada que vai incitar a atividade sexual de crianças. Pelo contrário, aquilo que os estudos dizem a nível mundial é que crianças e jovens que têm acesso à educação sexual tendem a iniciar a sua vida sexual mais tarde. E eu acho que isto é um dado que refuta todas estas ideias conservadoras e que sabes que estes receios em relação à educação sexual acho que têm a ver, sim, podem ter a ver em parte com ai meu Deus, vão desviar as nossas criancinhas, mas tem também a ver com querer manter as caixas que existem e as pessoas nestas caixas do género, não se ponham a inventar. Uma mulher é assim e um homem é assado e não há cá nada no meio. Isso do género, isso da orientação, isso são todos desvios que vocês estão a inventar e a confundir e não é nada disso, sabes? Ou seja, toda a gente ganha com isto e toda a gente ganha com a igualdade de género também. Claro, sem dúvida, homens inclusive, porque imagina assim, se numa mesa sempre só estiveram homens e agora de repente se quer adicionar mulheres, assim, um exemplo, pode ser que alguns homens tenham que sair da mesa, ou pode ser pelo menos que os homens que estão à mesa tenham que ouvir uma perspectiva que nunca tinham ouvido. E isso pode ser desconfortável. Se a igualdade de género fala de igualdade na divisão das tarefas domésticas para que depois também ambos possam ter acesso ao mesmo potencial de desenvolver as suas carreiras, não é? Porque se tu só estás em casa a fazer coisas assim que sais do trabalho, tu não tens disponibilidade para nada. Claro. Mas se a igualdade de género fala de divisão igual das tarefas domésticas, sim, vai implicar que homens que se calhar não o faziam passem a fazer. Se calhar não lhes apetece. Compreendo. É chato. Mas também não é preciso um curso superior para limpar uma sanita, não é? Porque esta coisa do eu não sei fazer, eu não aprendi. Enfim, portanto, nestas coisas eu acredito que seja difícil encaixar. Porque tu perdes privilégio, no fundo, não é? Coisas que não tinhas que fazer e que agora tens que fazer ou vice-versa. Porém, ganhas outras. Ganhas a possibilidade, por exemplo, de ser quem tu quiseres, de ser um homem e chorar. Porque chorar, emocionar-nos, estarmos tristes, termos medo, não são coisas de mulher, são coisas de pessoa. Sim. São coisas de pessoa. E aquilo que se diz aos rapazes, aos meninos, desde criança, é que homem não chora, que isso não é. Tu não és nenhuma menina. Logo aqui a dizer que também que as coisas de menina são más, não é? São inferiores. Isso é coisa de menina. E vestimos às nossas crianças, aos nossos rapazes, um colete de forças da masculinidade muito apertado e que depois se revela em coisas como maiores taxas de suicídio, mais acidentes rodoviários, mais consumos de álcool, de drogas.
Portanto, tudo coisas... Sim, a maior parte dos reclusos em Portugal também são homens. Exato, ou seja, tudo coisas que causam sofrimento aos próprios e também, claro, às mulheres com quem se relacionam, seja de que forma for, não só nos relacionamentos amorosos. Portanto, eu gosto de acreditar que as vantagens que a igualdade de género traz são benéficas para toda a gente. Mas estes exemplos de masculinidade também levam muitas vezes a episódios de violência, seja violência, falávamos da violência doméstica, mas também violência psicológica, não é? Que a violência no namoro é um tema que falas muitas vezes na tua página também, que as pessoas muitas vezes nem reconhecem estes sinais de violência psicológica, não é? Sendo que a violência psicológica está incluída naquilo que é a violência doméstica. Certo. Porque eu acho que quando as pessoas pensam em violência doméstica, pensam em violência física, apenas. Que não é pouco, mas apenas no sentido só essa é que é a violência doméstica. E não, humilhação, o cercear a liberdade da pessoa, fazer-lhe chantagem, o manipulá-la, tudo isto está dentro o controlo, está dentro do contexto da violência doméstica. E quando se fala em violência no namoro, que geralmente estamos a falar mais de jovens, sim. de adolescentes, os números também são preocupantes. A quantidade de jovens que acham que é legítimo coisas como controlar o telemóvel do outro. As redes sociais, já que estamos aqui a falar de redes sociais, também não é normal controlar as redes sociais do outro, ou que publica, não é? Exato. Ou acompanhar tudo onde faz gosto. E dizer sim, ou dizer não devias publicar uma fotografia dessa maneira, com essa roupa, ou sem essa roupa. Sim. Sem dúvida. Eu costumo dizer que as redes sociais, eu não sei se elas trouxeram problemas muito novos. Elas que fizeram foi, aqueles que já existiam na vida e que nós muitas vezes até nem sabíamos que aconteciam, foram transpostos para as redes sociais. Levantam eventualmente novos problemas também. Olha, um exemplo que é, por exemplo, quando terminas uma relação, se tu não bloqueias ou deixas de seguir a pessoa, pode ficar mais difícil do que quando há 20 anos atrás acabavas e nunca mais o vias. Agora consegues acompanhar a vida, não é? Exato, portanto, em termos relacionais, se calhar aqui levanta-se um problema novo. Mas em relação ao controlo, aos ciúmes, são só novas formas daquilo que já acontecia antes, dentro de casa, sobre a roupa, sobre o sair, sobre o ir sair com as tuas amigas, e agora reflete-se em outros contextos no digital. E até com um acesso mais facilitado, não é? Porque tu tens ali, tu abres a página e tu consegues ver. E há pessoas que fazem este controle. Quem é que começaste a seguir novo? Quem é que te seguiu a ti? Sim, é preocupante. E tu recebes testemunhos de raparigas que não sabiam, por exemplo, que graças também ao teu trabalho estão mais alertas para estes temas? Sim, sim. Eu vou dizer, dos feedbacks que eu fico mais feliz quando me dão, são dois principais. Um é, tive o meu primeiro orgasmo, nunca tinha tido e tive, que é uma coisa que eu deixei super feliz. E o outro é, dei conta que estava numa relação abusiva e saí. Isso é, é do género, bom, posso morrer feliz, já fiz aqui. Posso-me reformar. É isso, já fiz aqui. Ajudei realmente alguém a sair de uma situação em que estava infeliz, em que nem sabia. Porque existe muito isto, na linha do que estavas a perguntar, que é, a pessoa nem estava a dar conta. Achava que aquilo, ponto, ele é mesmo assim, ou ela é mesmo assim. É protetor, ou não é? Isso. Também arranjamos adjetivos mais carinhosos para este tipo de situação. Os ciúmes continuam até hoje, em muitos contextos dos mídia, da arte, a serem altamente romantizados. Ciúme como sinal de amor. Tens medo de me perder porque me amas loucamente e me desejas loucamente e não me queres dividir com ninguém. E esta romantização do ciúme leva a que depois, até os crimes que são cometidos nesse âmbito... Crime passional. Crime passional. Não, malta. É crime só, mesmo, não é? Se matou a mulher porque estava com ciúmes, desculpem, mas o porquê, exatamente, neste caso não funciona como uma atenuante, não é? Os ciúmes não podem ser uma justificação para atenuar uma pena de alguém que matou outra pessoa por achar que era seu dono, que... Não podia viver sem ela. Exato. Ou és minha, não és de mais ninguém. É assustador. As redes também têm levantado aqui um tema a ver com a imagem, não é? Há uma ditadura da imagem e sentes que há uma regressão, ou seja, em termos de diversidade, estamos todas a querer encaixar numa certa imagem. Olha, eu acho que há
há várias coisas, porque se por um lado sim, tu tens influencer de beleza, por exemplo, que nas imagens que aparece está sempre perfeito, tu não vês ali um pelo, um por, um nada, impecável sempre, e um corpo perfeito, que muitas vezes são fotografias altamente editadas, outras não, ok? Mas que reforçam um estereótipo de beleza que já existe, que para a mulher, eles foram variando ao longo da história, mas houve sempre um corpo que tu devias ter. Sim, houve sempre um ideal de beleza. Exato, e a beleza e a juventude sendo dos teus principais, se não os principais capitais sociais, é aquilo que tu mais tens a oferecer ao mundo, é a tua Como fertilidade, mulher, não é? a tua juventude e a tua beleza, exatamente. Mas se por um lado tens isto, tu também tens muitas páginas a questionar isto. Mulheres com corpos fora do padrão, sejam corpos mais gordos, sejam mulheres negras, racializadas, sejam mulheres com deficiência, exatamente, e que fazem trabalhos extraordinários e com quem, olha, estava a dar exemplo há bocado de páginas com quem eu aprendo muito, e aprendo mesmo muito, muito, porque vou a bolhas sobre as quais não tinha conhecimento, sabes? E vejo o mundo pelos olhos daquelas pessoas, e às vezes deteto coisas que já disse e fiz também erradas. Portanto, toda a gente a aprender. Mas essas páginas acho que quebram um bocadinho isso. Eu própria vou dizer, eu na minha, eu tanto apareço assim com uma cara mais, pus um anti-olheiras, pus um batom e tal, como faço um story pijama, sim, a mostrar os pijaminhas são ótimos. O erro ortográfico da manhã, não é? É o bom português, sim, exatamente. Portanto, e para mim é importante isso. Eu quando o faço, quando me mostro assim, acabada de acordar, é também com a consciência de que é importante eu também aparecer assim. Porque uma vez que é importante, vale o que vale, mas no sentido em que há aqui já um número considerável de pessoas a ver-me, um número considerável de mulheres a ver-me. Pá, a gente ver que, sim, acorda com papos nos olhos. Acorda inchada. Se tivermos chorado na noite anterior, porque estamos tristes, mais inchadas acordamos. Sabes, o cabelo não está perfeito. E eu acho que esse realismo... Nós vivemos na era da comparação, não é? Que impacto é que isto tem na nossa saúde mental? Aquilo que alguns estudos têm mostrado é que as redes sociais e o uso de filtros até, que depois... Olha, por acaso confesso que ainda não sei se já entrou em vigor o ser proibido. Em França, não era? Ia ser proibido em França. Sim, porque altera até a tua imagem de ti própria, que já nem é só sobre veres os outros. Sim, a desmorfia corporal, não é? Cria-me desmorfia corporal. Exato, começas a ver-te sempre com uma cara que passou por uma harmonização facial. Sim. Que também é uma coisa super questionável. O que é uma cara harmónica? Sabes, tipo, harmoniosa. Enfim, mas aquilo que se tem percebido em alguns estudos é que existe sim essa comparação, que ela é mais forte no caso, mais intensa no caso das mulheres, que tem impacto na sua autoimagem e na sua autoestima. Portanto, isto é uma realidade, não é? É uma realidade e que tem que ser pensada e tem que ser trabalhada para que não criemos aqui, em algumas pessoas já terá sido mesmo criado, mas para que não intensifiquemos este problema. Eu acho que nós comparamos sempre, mesmo que não houvesse redes sociais. Comparamos com a vizinha, não é? É isso, com o colega de trabalho, Sim. E no caso das mulheres somos incentivadas a essa comparação e essa rivalidade. Mas eu ia-te perguntar isto, ou seja, este tema da imagem ainda continua a recair sobretudo sobre as mulheres, ou seja, Sim. ninguém pergunta isto a um homem. Pois não, tipo do género, compara-se muito com... E atenção, eu acho que atualmente os homens até já têm mais essas questões também. Sim, da imagem. Sim, sem dúvida. Mas a sua beleza não é o seu principal capital social. Eu estou a usar esta expressão, claro que é uma metáfora, vá, mas não é. E a beleza de um homem não é avaliada da mesma forma. Um homem grisalho é sexy e sábio. Uma mulher grisalha desleixou-se. Está um bocado velha e não está a disfarçar isso. Sabes? Portanto, fica muito claro o valor que a tua juventude e beleza têm na tua existência. E dentro deste bolo há um incentivo à comparação com outras mulheres e à rivalidade com outras mulheres. Eu luto muito contra esta ideia porque as mulheres são todas umas, não vou dizer que eu falei, umas mazonas umas para as outras, sim. Querem sempre prejudicar-se umas às outras. Eu acho que isto é uma realidade no sentido em que é uma coisa que se vê, mas que acontece não porque é natural, somos mesmo assim, problemáticas umas com as outras, sabes? Há um contexto social, até de escassez de oportunidades, não é? De quem é melhor para conseguir lá, que também incentiva não há espaço isso. Para todas, não é? É isso. Estamos a caminhar para que haja. Sim. Mas o que é facto... Mas estamos, Tânia, ou estamos às vezes a dar passos para trás? Pois olha, é assim, tu não cortes a minha esperança, se faz o favor. É assim, a evolução está a acontecer, não é? E
Obviamente aqui estou a falar num contexto ocidental, porque se formos para outros contextos, sim, por exemplo, pelo tu tiveste mundo... uma experiência na Índia, não é? Sim, é verdade, fiz lá trabalhei num projeto de voluntariado de empoderamento feminino especificamente, e é uma realidade completamente diferente. Claro. Completamente diferente. Portanto, e podemos falar das mulheres do Irão, e podemos falar das mulheres da Palestina, no sentido das coisas que estão a acontecer e que te afetam por vezes mais a ti, por seres mulher. Uma coisa que acontece muito em muitas guerras, por exemplo, são os crimes de violência sexual contra as mulheres, as violações, e que têm a ver com o facto de seres mulher. Portanto, estamos aqui sempre num lugar de... E não é... Fala-se muito, estão sempre a vitimizar. Pá, malta, nós não estamos a vitimizar, nós estamos a olhar para dados. Isto é uma realidade, não é? Sim, é uma afirmação objetiva, não é? É isso, exatamente. Agora, eu vou dizer que em termos ocidentais, ou pelo menos aqui no nosso contexto, vou para Portugal, em Portugal. Para cingir um bocadinho mais. Eu acho que nunca vivemos com tanta liberdade enquanto mulheres. Agora, se essa liberdade está garantida e podemos descansar sobre isso, nunca. Nunca, porque há sempre uma nova conversa sobre a lei do aborto. Porque há sempre uma nova conversa sobre o casamento homossexual, que aqui afetará mulheres e pessoas em geral, não só mulheres, claro. Porque há sempre conversas sobre as questões da licença de maternidade e, pois, estão a amamentar muito tempo, mas isso é conversa só para ter o horário da amamentação. Estás sempre sob escrutínio, estás sempre... É isso, a Simone de Beauvoir dizia isso, que não dá para dormirmos sobre os nossos direitos, porque assim que haja uma crise política, religiosa, social, os direitos das mulheres são dos primeiros a serem e tu não aniquilados. Tu falas bastante de política nas redes sociais, ou seja, a nossa existência é política. A nossa existência é política. Não dá para não falar, ou seja, para ti faz parte da tua existência isso. Sim. Ou seja, e nesse sentido as tuas redes sociais não só são a montra, são também uma plataforma para expressar as tuas opiniões. Sim, e aqui é mesmo como tu disseste, eu no fundo falo sobre política porque tudo é político e o corpo é político, a sexualidade é política, sem dúvida. Imagina, se nós tivermos, aqui nos exemplos que estava a dar, se nós tivermos um governo um dia que proíba o casamento homossexual ou que proíba o aborto, ou que diga que os homens têm de autorizar as suas mulheres para usar métodos contraceptivos, como já aconteceu, sim, não há tantos anos assim, não é? Isto é político. Quando eu falo da liberdade de uma mulher viver a sua sexualidade em pleno e ter direito a prazer, é sobre os seus direitos, é sobre poder usufruir do seu corpo, é sobre o seu corpo servir a si e não ao outro, não é? E isto é político. Não costumo falar de política no sentido de partidária, é isso. Política partidária. Não é vota neste ou neste, se calhar é não votes neste, isso pode isso pode acontecer, mas não é nesse sentido. Não estou publicamente afiliada a partido nenhum. Mas sim, e eu acho que às vezes quando eu falo de questões ou menciono a política de forma mais concreta, e às vezes há pessoas que me dizem: deixa lá essas conversas, eu gosto é de ouvir falar de masturbação e de orgasmos e de relações. Pois, só que repara, está tudo ligado. Está tudo ligado. Tu gostas de me ouvir falar sobre isto, então se calhar tens de votar num partido que não faça retroceder tudo aquilo que eu estou a dizer, ou até o meu direito a dizê-lo. Pois. Não é? Que tira a permissão também para ouvir. Portanto, tudo é político. E eu acho que quando as pessoas dizem que não é, ou acham que não é porque têm um nível de privilégio alto e em que não percebem, não é? É porque os problemas da sociedade não estão a afetá-las diretamente, ou ainda não deram conta disso. Mas que temas é que preferes não falar nas redes sociais? Olha, por exemplo, isto que estava a dizer, de dizer exatamente em quem vota, é uma coisa que não costumo fazer. Nunca fiz. Nunca disse em quem é que ia votar. O voto é secreto. Agora, acho que se percebe mais ou menos a minha inclinação. Exatamente. Acho que é relativamente claro. De que é que eu não falo nas redes sociais? Olha, a minha vida pessoal é partilhada com consciência, ou seja, não é que partilho zero. Não é? Às vezes aparece a minha mãe, os meus sobrinhos. Eu, relativamente há pouco tempo, perdi a minha tia e também falei disso. Costumava elas apareciam as duas, exatamente. E falei disso porque também me fazia sentido, porque eu não estava a conseguir pôr-me num modo
que costumo estar a trabalhar e costumo estar nas redes sociais. Claro. E o luto às vezes também é um tabu nas redes. É verdade. E tanto que quando partilhei, quando falei um bocadinho sobre isso, muita gente me deu esse feedback de que tinha ajudado a ouvir alguém a passar pela mesma dor e de como é uma coisa que as pessoas até aceitam que tu chores ali durante uns dias, mas depois disso, tipo, já está bom. Segue em frente, não é? Porque é difícil lidarmos com a tristeza dos outros. Queremos que fique com boas intenções, mas tipo, já passou. Como fazemos com as crianças até. Sim, Já passou, é isso. Mas como te dizia, falo da minha vida pessoal de uma forma consciente. E geralmente, por exemplo, este luto não foi partilhado mais ou menos enquanto ele está, na verdade, ainda a acontecer, mas há coisas que eu só falo a posteriori. Porque eu não quero ouvir muita gente sobre aquilo que me está a doer na vida. Sim, há coisas que têm que ser vividas offline. Sem dúvida. E aliás, a maioria delas, eu não. E é engraçado, sabes? Porque com aquilo que eu partilho, que eu acho que até nem é assim tanto, porque eu não sou uma influencer de lifestyle, por exemplo, que aí sim, tu tens a vida da pessoa. Ou seja, muito... a tua vida não é o tema principal da tua rede social. Exato. E ainda assim, as pessoas sentem que sabem muito de mim. Mas eu sei perfeitamente, então tu foste não sei aonde e estavas com não sei quem. Eu sei tudo o que se passa com a tua vida, mas não sabe. Claro que não sabe. E nem é suposto que saiba, não é? Quer dizer, sim. Acho que há uma parte que é boa e que eu gosto de partilhar de mim, porque humaniza a conversa e porque eu acho giro também essa troca, mas há outras coisas que são só para mim. A beleza da vida também é essa. Para mim, para os meus amigos, para a minha família e para as pessoas que me são próximas. Sobre este tema da saúde mental nas redes sociais, que trabalho é que ainda há a fazer? Há sempre coisas a fazer. Há sempre coisas a fazer. Eu acho que uma coisa que, pelo menos nos últimos tempos, me tem pipocado mais é a importância de deixar claro quem são as pessoas que têm a legitimidade para falar sobre isto. Sim. E quando eu digo legitimidade, claro, toda a gente pode falar do que quiser, voltamos ao início, não é? E uma pessoa pode falar, por exemplo, da sua própria experiência, claro, de psicoterapia, como é que está a correr, tudo certo. Outra coisa é pessoas que têm profissões, que também podemos questionar se são profissões, mas que têm profissões, que chamam de profissões, atividades que não são regulamentadas, que não têm Mas podemos chamar aqui, são os coaches. Por exemplo. Sim, acho que podemos dar uns nomes. Por exemplo. Mas é que tens outras coisas, tipo mentora de... Sim, pois é. Tens montes já de nomes, sim, que vão transformar vidas. E isso é muito perigoso. Porque estas pessoas, lá está, são profissões não regulamentadas. Tu não tens uma ordem a quem fazer uma queixa se alguém te prejudicar muito num serviço desses. A quem tu pagaste, se a pessoa fez o serviço. Sim. Tu não tens a quem te queixar. Tu não tens ninguém que está a regulamentar o exercício da profissão dessa pessoa. A forma como ela adquiriu o conhecimento, que também levanta muitas questões, porque esse conhecimento, por norma, não é conhecimento científico, mas a forma como o adquiriu também não é regulamentada, porque esse conhecimento não é científico. Pois. Então é tipo, fez uns cursos, fez umas formações, e de repente está pronto para mudar vidas. Isso é mesmo perigoso, porque depois tu de facto estás a mexer com vidas. Sim, estamos mesmo a mexer na vida da pessoa, era isso que eu ia dizer, precisamente. E muitas vezes as pessoas que se dirigem a esse tipo de serviços são pessoas que estão em sofrimento, que estão fragilizadas, que estão em desespero por uma resposta de salvação rápida, que é muitas vezes o que este tipo de prometem soluções rápidas, tipo 5 passos para... E fazer psicoterapia custa. Não é só, não só financeiramente, sim. Exato, mas é um processo. Tens que mexer. Ou seja, devia haver uma regulamentação mais apertada a estas pessoas. Sim. E estou a falar da área da saúde mental, mas em outras coisas sim, também. Outro tipo saúde física. Alimentação, ou seja, é o perigo, o outro lado das redes sociais. Exato. E aqui apelo também ao sentido crítico e ao pensamento crítico das pessoas que consomem redes sociais, que eu sei que às vezes não apetece muito, porque nós estamos ali um bocado para descontrair e se aprendemos qualquer coisa, ok, mas não estamos muito, às vezes, empenhadas e empenhados em perceber se aquilo é mesmo verdade. Mas convém que o façamos. Convém que passemos além das letras gordas, tanto em notícias como em pessoas que estamos a ouvir. Porque esta pessoa que eu sigo disse que beber água com limão em jejum, ou que se eu agora enfrentar o meu trauma de frente vai ficar tudo bem. Será que esta pessoa tem conhecimento, legitimidade, propriedade para dizer isto? Deve ser uma terapia de exposição, não é? Exato. E, por exemplo, no caso dos psicólogos, é muito fácil fazer isto. Mas o psicólogo sabe a história toda também, não é? Sim, mas digo, é muito fácil confirmar se é uma pessoa... Claro, basta ir ao site da Ordem dos Psicólogos. Exatamente, vão ao site da Ordem e veem quem é que lá está. Podem procurar diretamente até com o nome da pessoa e ver se a pessoa está inscrita. E é importante que a pessoa que está na Ordem fez o curso,
fez o curso com base, lá está, em ciência, tem uma entidade que regula, fez um estágio profissional, fez um estágio curricular. Muito provavelmente, vou dizer que é isso que vejo os meus colegas todos fazerem, continua a formação contínua, aqui uma redundância, mas é isso, portanto, cuidado a quem é que entregam as vossas vidas, a vossa saúde física e a vossa saúde mental. Este podcast chama-se A Vida Não É O Que Aparece. Qual é que achas que é a maior ilusão que as redes sociais nos vendem? Que boa questão. Qual é a maior ilusão? Olha, eu acho que passa um bocado pelas vidas perfeitas, não é? Porque, vamos lá ver, tudo o que ali aparece tem uma curadoria. Claro. Tudo está pensado. Aliás, como eu te dizia, até quando eu apareço de pijama, quando eu digo que foi pensado, não é eu estudei aquilo imenso antes de fazer, não é isso. Mas está pensado no sentido em que eu quero aparecer assim. Eu quero ser vista também. Exato. Mas isto vale para muitas coisas. Imagina, estou a fazer um vídeo sobre as minhas férias. É possível que aquilo que eu mostre não tenha a noite em que eu cheguei e não consegui dormir porque estava cheia de jet lag, em que eu tive um problema com alguém na rua e até tive medo. Sabes, há sempre alguma curadoria. Ora, se só está ali o que nós queremos, nós criadores de conteúdo, queremos mostrar, às vezes, muitas vezes, as pessoas não querem mostrar nada de mal e aquilo não é assim, não é? Sim. A vida de todas as pessoas que nós vemos na internet, na televisão, têm problemas, têm chatices, têm dores de cabeça, têm filhos doentes, têm noites mal dormidas, têm perdas de pessoas importantes, têm uma virose, têm todas, só que nem sempre isso passa para as redes, que eu acho que até devia passar mais. Eu na verdade, tento, nos tais limites de partilha da minha vida pessoal, mas tento fazê-lo. Eu recentemente fiz uma viagem com a Ana Markel. Sim. E nós quisemos mesmo mostrar o que estávamos a viver ali, sabes? O que não estava a correr bem também. É isso, de como às vezes a comida, experimentar determinadas coisas, de como, sabe, não ser só, olha nós, lindas numa praia. Sabes? Não, a vivência real das coisas. E, repito, até essa vivência real continua a ter uma curadoria, porque houve conversas que eu tive com ela ali que não aparecem nas redes. Sim. Portanto, acho que tem a ver com isso. Acho que tem a ver com vidas que parecem perfeitas e que nunca são. O que é que as pessoas acham que sabem sobre ti que não sabem? Quem te segue? Dizias isso há bocadinho, que as pessoas acham que sabem muita coisa. Olha, eu não acho que a imagem que os outros fazem de mim, pelo menos aqueles que partilham comigo, não está tão longe assim da realidade. Eu acho é que às vezes do pouco que têm, exemplo, eu mostro muitas vezes quando vou ao Algarve, que é de onde eu sou, mostro a minha mãe e tudo, e as pessoas assumem, por exemplo, ai, que relação mãe-filha perfeita. Como é óbvio que teve, como tem, acho eu, quase todas as relações mãe-filha, claro, e com pais em geral, muitos desafios ao longo da vida. E ainda hoje menos, também já sou adulta, já, não é? A relação fica mais paritária. Sim. E às vezes até ao contrário, às vezes começamos até a ser nós a ensinar determinadas coisas aos pais, a orientá-los, etc. Mas é uma relação que demorou a ser construída. Hoje é positiva, mas demorou muito. E as pessoas não veem isso, não sabem. Claro. E eu também não vou partilhar, até porque expõe, não vou partilhar os detalhes, porque expõe outra pessoa que não escolheu estar exposta dessa forma. Portanto, eu acho que passa um bocado por aí. Eu acho que as pessoas acham... As pessoas não sabem a história toda. É isso, não conhecem o backstage. És tão confiante. Sim, mas sabes lá tu, às vezes estou a chorar em posição fetal a achar que aquilo que estou a fazer não presta para nada. Sabes, como qualquer pessoa. Quando vais à televisão, queres dizer-me isso, como é que não estás nervosa? Imagina, realmente durante depois já não estou tanto, mas no início eu estou um bocadinho. Tenho que receio de dizer alguma coisa que não me expresse bem, Claro. E não passa tudo. Assim como não passa tudo na nossa vida, no dia-a-dia, para fora, há coisas que tu só pensas e só vives sozinha, ou só vives e ainda bem. Claro, o mesmo nas redes. Não, como é óbvio que não está ali tudo. Mas que bom que acham que sabem, olha, saibam. Tânia, estamos aqui a chegar ao final. Queria jogar um jogo contigo, assim rápido, que se chama Like ou Scroll, também para percebermos o teu comportamento enquanto utilizadora das redes. Ok. E temas Giro. que te interessam ou não. Então vou-te sugerir aqui 2 temas muito específicos e tens de dizer qual é que dás like e qual é que dás scroll. Ok. Então, tutoriais de maquilhagem ou vídeos de limpeza de carpetes? Eu consumo um pouco dos dois, mas eu acho que vou para as carpetes. Gostas mais de carpetes? Porque eu gosto de ver limpar. Há uma sensação de satisfação. É isso. Sim. Mas gosto de ver também maquilhagem. Não faço muita coisa, mas gosto de ver também pessoas a ficarem com cara de boneca. Mas pronto, eu scroll à maquilhagem e categoria seguinte: vídeos de política. Sim. Ou testemunhos de superação. Eu vou dizer, se calhar vou surpreender,
eu vou dizer os vídeos de política like, porque eu acho que às vezes vídeos de superação são um bocadinho cringe. Imagina que tem, depende do vídeo, imagina aquele vídeo de superação que tem uma pianada atrás. Sim. E que é muito de linha de coach também. Eu sei, por isso é que eu me ri, porque pensei que ias... Eu não estava a pensar nisso ainda, mas sim, tipo, porque eu estava muito perdido, mas eu depois fui para Bali. Sim. E eu encontrei-me em Bali e vim agora explicar-te como é que tu vais viver a tua vida. Tu que não tens dinheiro para ir a Bali. Mas só não tens porque não tens o mindset certo. Sim, e infelizmente pouco dinheiro também para ir ao psicólogo, muitas vezes. Exato. Isso já tem. Exato. Última categoria, receitas virais ou dicas de viagem? Não dicas de viagem. Mas vou dizer uma coisa que faço com os vídeos de receitas. Guardo todas e não faço nenhuma. Toda a gente, não é? Típico. Exato. Estamos aqui a chegar ao final. Queria olhar um bocadinho para o futuro. Colocarias já alguma vez a hipótese de sair das redes sociais? Às vezes tens essa vontade? Olha, então, eu às vezes penso, para já nós não sabemos para onde é que vai a internet, a inteligência artificial, então está tudo assim meio... A velocidade é que as coisas têm evoluído, às vezes leva-me a crer que se calhar uma pessoa a falar na internet no futuro nem vai ser uma cena. Sabes, se calhar tem avatares, se calhar tem... Eu não sei, Sim, não sabemos. E às vezes penso, será que eu aos 60 anos vou estar a fazer vídeos para o Instagram ou para outra rede que surja? E a minha primeira resposta diz-me que não. Que eu provavelmente aí já estarei mais dedicada à comunicação por outras vias. Se calhar mais os livros, se calhar mais a televisão talvez, se calhar podcasts, não sei. Não sei se as redes sociais não pedem uma energia e uma vivacidade, e pelo menos da forma que eu gosto de trabalhá-las, que com os anos pode diminuir um bocadinho e eu querer mais sossego. Sabes? Se fosses embora, não querendo ser tão definitiva, Sim. Como é que seria a tua publicação de despedida? Ai, que difícil! Como é que seria a minha publicação de despedida? Nunca tinha pensado nisto. Eu acho que seria algo... Olha, em primeiro lugar, a agradecer tudo o que as redes me deram, porque eu só estou aqui a falar contigo porque um dia decidi começar o Instagram, não é? Tudo o que eu faço neste momento, ao nível do meu trabalho e todo o retorno que ele me dá em realização pessoal e também financeiramente, que me permitiu ter uma vida que eu nunca pude ter antes, tem a ver com as redes sociais. E portanto existe uma gratidão. E as redes e as pessoas, na verdade, as pessoas que me acompanham. Portanto seria com toda a certeza um agradecimento, uma dose grande de orgulho pelo impacto que já tive e sei disso pelo feedback que tenho, não é? E até já, espero que venham outras mulheres e outras pessoas fazer aquilo que eu tenho feito. Continuar este caminho e ajustados às gerações e aos problemas do presente e do futuro. Acho que seria isso. Bem, será que agora fiquei mesmo com vontade de... Tchau, malta! Acho que não. Não, ainda falta um bocadinho. Obrigada, Tânia. Obrigada eu. Obrigada. E assim nos despedimos. Podem continuar a acompanhar a doutora Tânia Graça nas redes sociais e já agora ao público também. Quanto ao podcast A Vida Não É O Que Aparece, siga-o na sua plataforma habitual. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.